Vou começar me apresentando primeiro. Eu, como procuradora do trabalho, sou acostumada sempre nos eventos e principalmente quando tem gravação, começar fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cisgênero, de altura de 1,60 m, cabelos castanho claros, olhos castanhos esverdeados, estou usando óculos, estou trajando um macacão preto, um blazer preto, um sapato bege. Estou posicionada aqui na frente da mesa, de onde estão os equipamentos, e do meu lado tem um telão, onde eu vou exibir alguns slides que foram preparados para a gente conversar sobre essa aula. Antes da gente começar, eu vou explicar para nossos alunos por que é que eu fui convidada para falar desse tema, né? E que uma procuradora do trabalho, que é de Minas Gerais e atualmente atua em Manaus, no Amazonas, vai falar, vai trazer aqui de novidade, né, para os magistrados, para os servidores, para as equipes que trabalham com a jurisdição trabalhista no Rio de Janeiro, sobre cooperação judiciária internacional, discriminação de gênero, de onde que tiraram essa Raquel para falar sobre isso. Esse é o tema da minha tese de doutorado, que foi defendida em 2016. Trouxe um livro para sortear para os alunos também, no final a gente faz esse sorteio. O meu doutorado, eu sou oriunda da Universidade Federal de Minas Gerais, minha cidade natal é Belo Horizonte, e eu me formei em 2009. Logo entrei no mestrado na PUC Minas, sob orientação do professor Márcio Túlio Viana, conhecido de muitos, nosso mestre maior, eu diria assim, do direito do trabalho, através de uma linguagem simples, uma linguagem poética, das metáforas. O professor Márcio Túlio nos ajuda muito. E, enquanto eu fazia meu mestrado com o professor Márcio Túlio, fiz também uma especialização lá no FMG em Direito do Trabalho Ítalo-Brasileiro e conheci o professor Giancarlo Peroni, professor da Universidade de Roma, Tor Vergata, que falou: está aberto o edital de seleção para doutorandos estrangeiros em Roma. Falei: nossa, eu quero muito fazer doutorado em Roma com o senhor. Fui selecionada para fazer o doutorado em Roma e fui a Roma fazer meu doutorado. E depois voltei ao FMG em tutela internacional, porque quando a gente faz um doutorado em uma instituição estrangeira, não sei se vocês já acompanharam essa dificuldade da revalidação dos diplomas estrangeiros. É muito complexo, tem uma série de normas que são, enfim, instituídas pelo Ministério da Educação para essa revalidação. E aí eu falei: olha, eu era assistente na época lá no Tribunal de Minas Gerais, no TRT da terceira região. E aí eu falei: eu não vou conseguir morar nos 3 anos do doutorado, eu não tenho licença de capacitação para isso, como é que eu vou fazer? E aí meu chefe era o professor Luiz Otávio Renault, que eu fui assessora dele muitos anos lá, e ele falou: Raquel, você não pode perder essa oportunidade, vamos dar um jeito, você vai nas férias, você vai nos recessos, a gente dá um jeito, a gente resolve, você trabalha de lá e volta para cá. E aí eu falei: não, eu preciso fazer meu doutorado no Brasil também. Então eu fiz minha cotutela internacional na UFMG, sob orientação da professora Adriana Goulart de Senorsini, que é desembargadora TRT3. Então eu tenho essa grande felicidade na minha vida de ter 3 grandes orientadores na minha pesquisa acadêmica. E aí, durante o meu doutorado, eu comecei com o tema da discriminação de gênero, normas internacionais de proteção contra a discriminação de gênero. Mas na minha pesquisa eu fui aprofundando e fui vendo: olha, essas mesmas normas que a gente estuda, que estão no Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos e que estão no sistema europeu e no sistema americano, elas são lidas, interpretadas e trabalhadas pelos magistrados do mundo inteiro de diferentes formas, ou de formas similares, ou de formas criativas, formas que fazem sentido num contexto, não fazem no outro. O estudo do direito comparado foi me levando a isso. Então, eu me aprofundei no estudo da cooperação internacional, judiciária internacional e nas redes de juízes, nas redes de magistrados. E aí, uma tese de doutorado que tinha começado mais sob um viés de direito material, de estudar a discriminação, virou uma tese de direito processual, que foi para as formas de cooperação judiciária internacional e redes de juízes, e produzi a tese que depois foi publicada pela LTR. E a professora Sayonara, desembargadora aqui e diretora da EJUD 1, ela foi minha examinadora na dissertação de mestrado, na
PUC Minas, quando eu defendi minha dissertação de mestrado, a gente começou essa relação de intercâmbio, de trocas e de participar de pesquisas juntas. Então, ela me convidou e eu fiquei muito feliz com o convite de vir aqui à EJUD trazer esse meu tema, que eu tenho trabalhado, né, há quase uma década. Eu defendi doutorado lá em Roma, numa defesa conjunta em 2016, então já vai fazer 10 anos de doutora. E aí eu era, né, assessora assistente e fiz o concurso do MPT. Fui aprovada em 2023, fui nomeada. Eu fui a primeiro lugar do concurso, do 22º concurso, e quando tinha os lugares para escolher a lotação inicial, eu escolhi Manaus, no Amazonas, e sou completamente apaixonada e alucinada com aquela terra. Quem não conhece o norte do país deve conhecer, porque a gente não pode dizer que conhece verdadeiramente o nosso Brasil se a gente não sente aquela força da cultura do pessoal do norte, quando a gente não convive com tantas etnias indígenas diferentes, com população ribeirinha, quando a gente não come um tambaqui assado na beira do Rio Negro, toma um banho com os botos. É uma coisa assim encantadora. É maravilhosa, vale muito a pena. A cultura de lá é muito maravilhosa. O Teatro Amazonas tem festivais de ópera, festivais da Filarmônica. A gente tem o festival, eu já me sinto manauara, então já me incorporei. A gente tem o Festival Folclórico de Parintins, os boi-bumbás. Então, assim, é muito rica a cultura e a vida no Amazonas. Eu estou lá há 2 anos e meio. Tomei posse em 31 de julho de 23. Vou completar 2 anos e meio agora. E a atuação no Ministério Público do Trabalho é muito enriquecedora e a gente tem um grande trabalho também na temática, né, da combate à discriminação em todas as suas vertentes, né, e o uso dos mecanismos de normas internacionais, o acesso a acordos internacionais, então também no meu dia a dia a gente tem que trabalhar sempre manejar essas questões. Bom, então, para tratar sobre esse tema, acho que você vai ter que me ajudar aqui, que o meu passador não está muito bom, não. Eu gosto de introduzir o porquê da importância da gente pensar nessas redes de cooperação e dessa forma de pensar globalmente a proteção dos direitos humanos, relembrando que o contexto atual de globalização econômica e financiarização da economia causa a meu ver, uma deturpação de uma corrida, né? É chamado na doutrina de corrida ao fundo do poço, que é uma deturpação, uma globalização que enfoca apenas os aspectos econômicos, vai acarretando uma degradação e uma precarização de direitos em todas as normas jurídicas no mundo. Por quê? O grande capital econômico-financeiro, ele com todas as revoluções do sistema capitalista, ele foi deixando de ter lastros reais produtivos em meios de produção localizados e territorializados, em um parque produtivo específico, em uma exploração específica de algum território, e os grandes capitalistas passaram a financiarizar e fazer uma volatilidade desse capital. Então, hoje em dia, os grandes, os que ditam a economia mundial, os grandes multimilionários, eles não são mais ligados a um território, eles não são ligados a uma produção específica, eles não são ligados a um ramo econômico específico. Eles são financiarizados, bolsas, aplicações, dinheiro invisível, criptomoedas, qualquer tipo de financiarização em que, de acordo com meramente o interesse do lucro, eles, em um passe de segundos, eles retiram todo o investimento que estão fazendo em algum local, em algum parque produtivo, em alguma comunidade, alguma população, e deslocam para outro lugar com uma velocidade extremamente fácil, né? Uma velocidade extremamente difícil, e ganham um poder político muito grande, influenciam nas políticas públicas que são feitas nos territórios, influenciam nas políticas econômicas dos governos,
fazem chantagens com os estados soberanos, porque na medida em que tem essa força de falar se a legislação desse país está me impondo obstáculos que outro país não impõe, eu vou tirar o meu investimento todo, esvaziar todo esse parque produtivo e deslocar para outra atividade econômica, em outro lugar, em outro setor, em outro estado. E aí, o que acontece é que os ordenamentos jurídicos nacionais, os estados, os parlamentos, os governos, os executivos, para atrair esse capital financeiro para seus territórios, começam a barganhar com as normas jurídicas. Começam a barganhar com os seus sistemas de proteção de direitos, e principalmente direitos trabalhistas, né? Quando a gente pensa aqui numa corrida ao fundo do poço, quem perde mais vai ganhar esse investimento estrangeiro. E aí acaba entrando numa lógica de um mercado internacional de normas, que seria a tradução em português. A doutrina fala do law shopping, como se fosse um shopping mesmo, um shopping center, que esse capital financeiro especulativo entra e seleciona, olha, nesse país aqui as normas produtivas são assim, nesse são assim, eu quero este produto, eu vou eleger esse que mais me dá vontade no momento, depois eu vou barganhar e vou pedir para ele proteger, e acaba tendo essa possibilidade de eleger de qual é o mais lucrativo mesmo para seus investimentos. Essa é a lógica de uma globalização em que ela seja desregulamentada, né, completamente, e que aceite essas imposições de uma lógica meramente econômica. E aí a gente tem como pregar, né, pensar, construir conjuntamente, de forma global, uma visão alternativa da globalização, que ela não aceite só esse aspecto meramente econômico e financeiro especulativo. E os tratados internacionais de direitos humanos, eles são muito importantes, exatamente porque eles têm como princípio inicial o princípio da universalidade dos direitos humanos e um consenso da comunidade internacional nos seus momentos de edição e nas suas ratificações, nas suas integrações. A gente não pode ignorar que existe um debate muito importante no direito internacional sobre a universalidade e os multiculturalismos. A gente não pode simplesmente adotar a visão de universalidade de direitos humanos sem levar em consideração as críticas importantes que são feitas pelas sociedades que mostram paradoxos, mostram incongruências em adotar como universal, como uma lógica universal e padrão universal, normas ou conceitos que são construídos de forma hegemônica dentro de um contexto eurocêntrico americano de quem são as maiores potências que editam as normas e são potências colonizadoras. Então, a gente tem toda a discussão decolonial que fala, olha, é muito lindo quando a ONU declama tais direitos, mas não está levando em consideração tradições do Sul, não está levando em consideração as comunidades que foram colonizadas e foram escravizadas e que foram subjugadas. Tem que haver um multiculturalismo, uma possibilidade, uma pluralidade de participação nesses tratados de direitos humanos. A gente não está desconsiderando isso. Mas é inegável que, no contexto atual e na comunidade internacional, nós temos, sim, como dizer, e através do número de ratificações, de estados que participam dos organismos internacionais e ratificam esses tratados de direitos humanos, e participam, inclusive, dessa discussão do multiculturalismo para abrir possibilidades de releituras de algumas declarações, alguns tratados internacionais, a gente não pode desconsiderar que existe, sim, uma regra de universalidade desses direitos humanos, que pode ser, sim, utilizada para trazer uma visão alternativa da globalização. A Organização Internacional do Trabalho, falando um pouco sobre a nossa área, né, trabalhista, eu gosto sempre de relembrar nas aulas que
A área trabalhista ela foi uma das primeiras que, no âmbito internacional, fez esse movimento de criação de direitos humanos, muito antes da Organização das Nações Unidas ser criada, propriamente. A OIT ela é o segundo organismo internacional criado no mundo, mais antigo. Teve um de Correios, antes, esqueci o nome, mas era alguma coisa sobre relacionamentos postais e tratados postais. E o segundo organismo internacional que foi criado e que persiste até hoje é a Organização Internacional do Trabalho, foi criado no final da Primeira Guerra Mundial, como no anexo do Tratado de Versalhes, que é o Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial, em que, naquele momento, as potências que estavam encerrando a Grande Guerra e outros países, inclusive o Brasil participou dessa conferência internacional, entenderam que não tem como ter uma paz no mundo, uma justiça mundial, se não houver respeito a condições mínimas trabalhistas de dignidade das populações e da pessoa humana que é explorada no trabalho. Então, a OIT ela já surge dentro dessa lógica de internacionalização dos direitos humanos, e ela foi uma das primeiras instâncias internacionalmente em que os tratados internacionais deixaram de ser tratados bilaterais comerciais entre estados soberanos ou tratados entre estados soberanos em questões de guerra e paz, que antigamente os primeiros tratados internacionais entre estados editados eram para isso, era para resolver questão de guerra, de paz, de fronteira, de tratamento comercial, venda, alíquota de tributo compra e venda entre estados soberanos, e foi uma das primeiras as primeiras matérias que foi editada numa lógica de multilateralidade de estados que se comprometem e podem ir aderindo sucessivamente, através das ratificações, podem ir aderindo a essa norma internacional sucessivamente, assegurando obrigações, não entre si, não entre os estados que estão ratificando, mas assegurando obrigações horizontalmente aplicadas entre os particulares. Então, com uma eficácia horizontal de direitos. Fazendo obrigações para que as suas empresas, as suas pessoas, os seus cidadãos tenham direitos e obrigações internamente. Então, eu gosto sempre de ressaltar isso, que o direito do trabalho, os direitos sociais, previdenciários também, eles são exemplo claro desse processo de internacionalização de direitos humanos. Depois, com a Segunda Grande Guerra e as atrocidades cometidas, e com a criação das Nações Unidas, em 45, a comunidade internacional falou: a gente precisa de criar declarações de direitos humanos, cartas de direitos humanos, colocar a vida humana em perspectiva, a gente precisa editar nossos direitos civis e políticos, os direitos sociais, econômicos e culturais, mas já existia uma tradição trabalhista que já existia na OIT, e a OIT ela foi incorporada como uma agência especializada da ONU. Atualmente, esse que é o status, ela é considerada uma das agências especializadas do sistema das Nações Unidas para a área trabalhista, mas ela é antecedente à própria ONU. Então, eu acho isso, Liga das Nações, depois as edições. Então, eu trouxe para a gente só mencionar 3 documentos que eu acho muito relevantes no plano internacional, que tratam exatamente desse termo globalização equitativa, que não fui eu que inventei, foram esses tratados internacionais que utilizam esse termo, né, a tradução que é utilizada. São 3 marcos que eu acho sempre bom a gente relembrar, a gente ter em perspectiva quando a gente trabalha com tratados internacionais de direitos humanos trabalhistas. Primeiro, a nossa Declaração sobre os Princípios e Liberdades Fundamentais do Trabalho de 98. Retomando, para quem não tiver com conhecimento de direito internacional de trabalho das tipologias de tratados internacionais, não estiver se relembrando, a gente tem basicamente 3 espécies de tratados internacionais que existem no âmbito da Organização Internacional do Trabalho. O primeiro dele é a Convenção. A Convenção Internacional do Trabalho, quando a gente fala Convenção tal da OIT,
É um tratado formal, por escrito, em que os estados negociaram, pensaram dentro da composição tripartite da OIT, que também é uma característica muito interessante da Organização Internacional do Trabalho, é que não são só estados que participam dessa edição, todo o organismo, todos os órgãos, todas as deliberações, elas são feitas pelos 3 atores sociais, representantes dos estados, do polo econômico, do capital, então as empresas, né, as confederações, as representações empresariais de cada estado mandam representantes e representantes de sindicatos de cada estado. Então, cada estado, quando vota na OIT, ele não vota só o governo brasileiro, ele vota o governo brasileiro com a Confederação Nacional das Indústrias, com a Central Única dos Trabalhadores, por exemplo, que é o representante que é mandado na delegação do Brasil. E aí as centrais sindicais profissionais se alternam para indicar, então tem ano que é da CUT, tem ano que é da Força Sindical, tem ano que é da CTB, eles alternam, e no polo econômico também, as confederações nacionais, indústria, agricultura e tal, decidem quem que será o representante do polo empresarial brasileiro para poder fazer essa manifestação de vontade do Brasil. Então, notem que as próprias normas da OIT, elas são muito democráticas, que elas não são construídas pelos estados, elas são construídas pelo capital e o trabalho negociando junto com os estados o que é melhor para a relação de trabalho dessa delegação que vai votar na redação de uma convenção. E a convenção internacional, então, ela vira um tratado sujeito à ratificação, e aí os estados que falam no organismo internacional, nós vamos ratificar esse tratado, têm procedimentos internos de incorporação às suas ordens jurídicas. Então, tem estados que é um procedimento mais simplificado, simplesmente a delegação volta, comunica e o poder lá desse estado assina. Aqui no Brasil, a gente tem um procedimento constitucional estabelecido para essa ratificação. Aqui, a delegação ela tem que voltar e avisar, o Poder Executivo brasileiro avisa o Congresso Nacional, olha, foi editada lá uma ratificação, uma convenção internacional nova, o governo brasileiro entende importante a ratificação, o Congresso me autoriza a ratificar, aí tem um processo lá no Congresso Nacional que vota essa ratificação. A gente, depois da emenda 45, tem um procedimento diferenciado quando são tratados de direitos humanos. Se o Congresso Nacional falar assim, nossa, esse tratado de direitos humanos ele é tão importante que eu quero que ele seja uma emenda constitucional. E aí segue o rito da emenda constitucional e ele é incorporado com status constitucional. Se ele falar assim, não, ele é muito importante, não vou fazer o rito da emenda constitucional, vou fazer o rito normal, mas pode ratificar sim, ele vai ser incorporado. E a gente tem decisões do STF agora que falam do status de supralegalidade dos tratados de direitos humanos, que não são constitucionais, mas também eles são superiores às leis federais, né? Um procedimento normal de edição de lei. E aí o Congresso Nacional ele edita um decreto legislativo autorizativo para o Poder Executivo ir lá ratificar. E aí o presidente que tiver em exercício também não precisa ratificar automaticamente, não. Ele também tem que falar, é conveniente, então, que eu vá lá ratificar? E se ele achar, ele vai lá e ratifica. Porque ele pode ter a autorização do Congresso e achar que não precisa. Então, vejam que tem uma vontade conjunta do Legislativo com o Executivo do país para ratificar. Bom, essa é a Convenção Internacional. Existe também as recomendações. As recomendações, elas não têm esse processo de ratificação, elas não são tratado que vai ser ratificado, discutido no Poder Legislativo, incorporado nem nada. As recomendações, elas são normas que o organismo internacional edita ou sobre temas que eles acham que ainda não está pronto para virar um tratado internacional. Então, vou dar um exemplo. A gente tem a recomendação, acho que é 200, sobre HIV e mundo do trabalho, que é uma recomendação muito importante, mas ela não é uma declaração, não é uma convenção internacional ainda. No momento que ela foi editada, os estados falaram assim, não, peraí, a gente ainda não está pronto, não tá com a discussão consolidada ainda. Para fazer um tratado internacional que vai obrigar os Estados partes a observarem, mas a gente entende que esse tema é muito importante, que a OIT ela já tem alguns estudos e indícios e considerações a fazer aos Estados, e aí edita, a conferência aprova uma recomendação recomendando que os estados todos se atentem sobre isso, tentem melhorar a sua legislação nesse sentido. E aí, o que o Estado brasileiro, né, faz com a recomendação, quando ela é editada? Chega e avisa ao Congresso Nacional.
Oi, Congresso, fizeram uma recomendação sobre isso. Só. Aí o Congresso faz o que quiser. Olha que legal essa recomendação. Vamos fazer projetos de leis internos sobre isso? Vamos mudar nossa legislação? Vamos aperfeiçoar isso? Não vamos? Vamos só ler e falar que bonitinho, mas não estou nem aí? Você faz o que quiser, mas não é um procedimento de edição de uma norma jurídica obrigatória, que vai ser um tratado internacional, que é a convenção. Mas a recomendação ela serve para isso e ela serve também para regulamentar convenções. Então, às vezes, a Convenção Internacional tem um termo genérico e nas recomendações a OIT explica. A recomendação sobre isso ligada à convenção tal, quando a convenção falou isso, a gente quis dizer assim, assim, assado, um passo a passo para implementar esse direito pode ser dessa forma. Então, as recomendações elas têm esse sentido. E as declarações são a terceira espécie de norma internacional que é editada lá no OIT, e ela não é feita nesse momento de discussão e deliberação de criação de normas. Ela é um documento muito formal utilizado para declarar direitos internacionais já consolidados, como se fosse um momento em que a comunidade internacional lá reunida fala, olha, isso aqui é tão importante, tão consolidado na prática reiterada da nossa organização, nos casos que já foram apreciados, no consenso da comunidade internacional, virou ius cogens, que é um termo em latim que a gente usa para o direito costumeiro internacional, que já tem uma obrigatoriedade vinculante costumeira, e é um momento solene de declaração. Então, nós declaramos que a OIT entende isso, 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 isso. Então, são documentos muito importantes porque eles têm essa força de mostrar qual é o entendimento do direito costumeiro. E a Declaração de Princípios e Liberdades Fundamentais do Trabalho, em 98, ela foi um momento em que a OIT, retomando os princípios todos, desde a sua Constituição e desde depois da Declaração de Filadélfia, ela falou, olha, os princípios e liberdades fundamentais no trabalho, em 98, eram 4, agora já são 5 eixos fundamentais de atuação. Em 98, ela foi editada escolhendo os 4 eixos principais que significam trabalho decente. O primeiro deles é a defesa da liberdade sindical e da liberdade de negociação coletiva. Por quê? Exatamente porque o direito do trabalho ele é um direito construído pelas próprias partes, trabalhadores e empregadores nas suas relações de trabalho, nas suas adaptações produtivas e necessidades, e é um direito que se vale muito da negociação coletiva, da força das normas produzidas autonomamente pelos próprios atores que vão ter que observá-las. Não existe direito ao trabalho se não tiver real liberdade sindical e se não for protegida e incentivada essa negociação coletiva. Então, o primeiro princípio de liberdade fundamental no trabalho é assegurar a liberdade de atuação dos sindicatos em todo o mundo e incentivar que as questões sejam resolvidas via negociação coletiva. O segundo eixo é o de combate ao trabalho infantil. Foi elencado como uma das coisas fundamentais em todo o mundo o combate ferrenho ao trabalho infantil e à proteção integral de crianças e adolescentes que não podem ser submetidos em lugar nenhum do mundo a condições de trabalho, porque o trabalho para crianças prejudica o desenvolvimento físico, mental, psicológico, atrapalha a qualificação educacional, a formação das crianças. Tem inúmeros estudos pelo mundo mostrando que quanto mais cedo a pessoa entra no mercado de trabalho, ao longo da vida ela vai ser submetida a trabalhos mais precários, com menos remuneração, com menos qualificação, menos chances de melhoria de vida, melhores condições de vida mesmo, e tem prejuízos diretos de mortes no trabalho, adoecimentos no trabalho de crianças e adolescentes, e também submetidos a situações de violência física, sexual. Futuro da sociedade, um estado, um país em que haja muitas crianças, muito trabalho infantil, muitas crianças, vai ter uma mão de obra subqualificada, uma mão de obra que não vai conseguir entrar nas profissões mais, digamos assim, até atrativas para o capital financeiro especulativo internacional vir aqui investir. Não, vai continuar utilizando essa mão de obra só para trabalhos mais simples, mais braçais, mais de coleta, mais de extrativismo, continuar perpetuando uma lógica de exploração completa.
O terceiro eixo de combate é o combate ao trabalho escravo, né? O trabalho, a escravidão moderna, contemporânea, que não é só vista como os trabalhos em que há uma restrição de liberdade, de ir e vir, mas também a gente vem avançando sempre na na ampliação do conceito da escravidão contemporânea para situações de extrema degradância. As situações de trabalho escravo, elas são ligadas às situações em que a pessoa ela é tão coisificada, ela é tão desconsiderada em sua dignidade humana, que ela é explorada de formas degradantes, em jornadas exaustivas, desconsiderando a condição de pessoa. Então, o combate ao trabalho escravo, ele também é um dos eixos de atuação fundamental. E o quarto eixo é o combate à discriminação no trabalho, nas relações de emprego. Então, o combate à discriminação de gênero, a gente tem esse foco, mas também todas as formas de discriminação, em 98. E aí, no ano do centenário da OIT, foi um outro momento solene que a OIT falou assim, gente, vão rever aqui a nossa Declaração de Princípios e Liberdades Fundamentais. Ficou faltando um quinto eixo muito importante, que é o eixo de defesa do meio ambiente de trabalho sadio e protegido. Na época, em 98, já tinha tido essa discussão se o meio ambiente ia entrar como quinto eixo ou não. Ainda não estavam seguros em declarar a saúde e segurança do trabalho, nesse momento solene de declaração de princípio de liberdade fundamental, mas aí no centenário da OIT, houve sim essa inserção, então foi feita uma alteração, uma emenda, né, na Declaração de Princípios e Liberdades Fundamentais, e agora a gente tem esse quinto eixo. Cada um desses eixos tem duas convenções internacionais fundamentais da OIT ligadas a esse eixo. Então, quando a gente pensa no primeiro eixo da liberdade sindical e da negociação coletiva, nós temos a Convenção 87 e a 98 da OIT. A 87 fala da liberdade sindical mais ligada à atividade dos sindicatos, tipo a própria entidade sindical protegida, e a 98 protege os representantes sindicais de discriminações e a própria atuação das entidades sindicais em negociação coletiva. O eixo de proteção ao trabalho infantil são as convenções 182 e esqueci a outra de cabeça, 200 das piores formas de trabalho infantil. Não estou lembrando o número de trabalho infantil, mas são duas convenções fundamentais que fixam as idades mínimas para o trabalho e a necessidade de proteção ao trabalho infantil. Oi? Tá tentando lembrar também, né? Gente, números, se eu lembrar de todas, eu vou ser uma. É, já dei essa aula, mas os números das convenções me pegaram aqui. Do trabalho escravo são a 129 e esqueci a outra também, mas são duas convenções importantes sobre a proteção contra o trabalho forçado e sobre 182 e são duas. Acho que é 109 e 182. Não tô, são duas sempre. A de trabalho escravo. Isso é fácil de achar, gente, os numerozinhos. Vou ficar devendo. E a de discriminação, eu sei, né? A 100 e a 111. A 100 é a que fala sobre igualdade salarial para trabalho de igual valor para homem e mulher. Foi uma convenção internacional muito importante sobre a questão de equidade. 182 e 138, trabalho infantil, e a de escravo, já achou aí também? A lista? E a 100 sobre o foco da mulher, e a 111 é sobre toda e qualquer forma de discriminação, proteção ao trabalho de qualquer forma de discriminação. Não está dentro das fundamentais, ela é uma outra condição. Isso. Oi. 29 e 105 são as de trabalho escravo, e as do meio ambiente que foram incluídas agora é a 157, 155 e a 187, que são sobre saúde e segurança do trabalho. São convenções genéricas que protegem. A pergunta foi sobre a Convenção 190 de violência no trabalho, que traz até uma evolução
conceitual no que a gente antes entendia sobre assédio moral, que se exigia um comportamento reiterado, né, prático, e a Convenção 190 já fala, não, gente, violência no trabalho e assédio pode ser um ato único, sim. Se ele tiver uma gravidade tal, isso já pode ser considerado um assédio moral, um assédio sexual, um assédio no trabalho, não precisa da reiteração. Normalmente, o assédio moral é um comportamento reiterado, mas existem algumas situações pontuais que já são uma violência que tem que ser combatida no trabalho. A 190 ela não está enunciada como convenção fundamental no trabalho. Essa enunciação dessas convenções foi a hora que, na declaração, eles falaram: nossos princípios de fundamentais são esses, cada um desses princípios vai ter duas convenções fundamentais base. As outras convenções internacionais, elas são relacionadas aos temas, mas não deixa de ter um grau de fundamentalidade. Só que por que é importante essa enunciação dessas 10 convenções fundamentais? E aí tem toda uma discussão sobre isso. Porque na própria declaração há um artigo que fala os estados soberanos que fazem parte da OIT, que estão aqui fazendo essa declaração, entendem que essas convenções são tão fundamentais e enunciam uma obrigatoriedade do costume internacional, de observância pela comunidade internacional, que elas são exigíveis independentemente de ratificação. Então, tem esse dispositivo expresso. E aqui no Brasil, a gente não ratificou nem a 87 e nem a 187, eu acho, de Saúde e Segurança do Trabalho ainda. A 187, eu acho que ela até é menos problemática, assim, porque os dispositivos que tem nela já tem na nossa legislação interna de proteção à saúde e segurança do trabalho. Mas a 87, que é da liberdade sindical, a gente tem o problema sério da pluralidade da unicidade sindical, que é discutida. Diga. É. Isso. Mas o que a gente pode falar é isso. A principiologia do 87, os princípios da liberdade sindical, elas já se refletem na nossa ordem jurídica, no artigo 8º da Constituição, quando protege a liberdade sindical, em vários aspectos. A gente só tem essa incongruência da unicidade e da pluralidade, que é a justificativa que o Estado brasileiro usa para não ratificar formalmente. Mas vira e mexe a OIT, puxa a orelha do Brasil e fala, tem que ratificar fundamental, hein? Bom, então esse é um panorama de declarações fundamentais e os eixos de atuação que é muito importante para a gente concentrar, olha, todos os estados do mundo que fazem parte da OIT, que são 187, eu acho, 189 estados no mundo inteiro, quase todos os estados soberanos reconhecidos são parte do organismo internacional, tem que observar esse patamar mínimo de princípios e liberdades fundamentais no trabalho no mundo. Em 2008, a OIT entendeu necessário também fazer uma nova declaração, esse momento solene, para falar exatamente sobre a justiça social para uma globalização equitativa. Foi daí que a gente tirou esse termo que a OIT usa, exatamente chamando a atenção da necessidade de que a globalização ela seja uma globalização de justiça social, não uma globalização só econômico-financeira, só de meios de transmissão e comunicações e tecnologia, isso também, mas que tem que haver uma globalização equitativa que leve os avanços e as coisas boas que a globalização trouxe para onde mais precisa e que leve justiça social pelo mundo. E no âmbito da Organização das Nações Unidas, a gente tem a nossa querida Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Ela foi editada em 2015, foi quando a ONU falou assim, vamos fazer uma agenda de objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente precisa que o desenvolvimento econômico ele seja ligado a objetivos de sustentabilidade no sentido de justiça social, de uma globalização com uma transição justa, que as sociedades todas, as comunidades todas possam ser inseridas nesses desenvolvimentos sem deixar para trás ninguém, sem deixar ter desigualdade de gênero. Então, a gente tem um ODS, acho que é o 8 específico da igualdade de gênero, sem deixar pessoas na linha da pobreza, tem que propagar o trabalho decente, tem que pensar nos recursos hidrominerais. Então, dos vários ODS da ONU também são importantes na Agenda 2030 para a gente pensar exatamente isso. Olha, a comunidade internacional ela já está
enunciando e declarando em diversos momentos diferentes essa necessidade, para que todas as ordens jurídicas elas se preparem para é, promover uma globalização mais equitativa, mais justa, mais sustentável, que não deixe simplesmente que a financiarização vá degradando as normas jurídicas pelo mundo. E aí, gente, eu vou ter que te pedir ajuda para passar, porque não funciona mesmo. Pode. Deu. Por que que onde que entra a discriminação de gênero nesse ponto? Eu trouxe aqui para a gente discutir alguns dos principais atos normativos internacionais de combate à discriminação de gênero como um exemplo de direitos humanos que devem ser considerados em todo o globo para a gente pensar de forma a fazer um contraponto de forma mais universal a essa degradação de direitos pelo mundo. Isso pode ser feito, gente, em qualquer um dos eixos de direitos humanos, qualquer um dos enfocos, mas o foco que a gente escolheu foi pesquisar e trabalhar a discriminação de gênero no trabalho, não só porque o combate a toda e qualquer forma de discriminação é, sim, um princípio fundamental e um ponto fulcral da defesa da dignidade humana, né, da pessoa humana em todo mundo, mas o enfoque na discriminação de gênero, na discriminação da mulher, parte de um conformismo, do meu local de fala, né, como mulher, mas de um inconformismo, no sentido que, muitas vezes, quando a gente pensa em condutas discriminatórias, que são condutas prejudiciais a uma determinada pessoa, baseada em motivos não objetivamente justificados ou aceitáveis, porque existem diferenciações que são justificadas, aceitáveis, embasadas objetivamente, e a gente vai verificar, no caso, se essa diferenciação, esse tratamento diferenciado foi válido. Agora, a discriminação é quando o tratamento diferenciado ele é um motivo injustificado juridicamente, ilegítimo, ilegal. E aí, quando a gente pensa nas discriminações, normalmente a gente usa o termo minorias. As minorias étnicas, as minorias populacionais. Mas quando a gente pensa em gênero, as mulheres são a maioria da população mundial. Nos censos todos, sempre é 51%, 52%. Então, até numericamente, a maioria das pessoas humanas são mulheres e são vítimas de uma série de comportamentos violentos, prejudiciais, retaliatórios, diminuidores. Então, as estatísticas mostram, não só no campo do trabalho, mas estatísticas terríveis de feminicídio, de violência contra meninas as políticas públicas não são pensadas para as mulheres, os tratamentos médicos, as pesquisas médicas não são feitas para doenças só de mulheres. Então, assim, a gente vive numa sociedade estruturalmente patriarcal e que desconsidera mais da metade da sua população. Quando a gente vê e aí eu uso minha liberdade acadêmica aqui dentro da sala de aula para falar isso, quando a gente vê um Congresso Nacional aprovando o projeto de lei que quer obrigar crianças a levarem gestações em caso de estupro, que quer obrigar crianças que são vítimas de um crime de pedofilia e estupro a continuarem sofrendo as consequências físicas e psicológicas de uma gravidez vinda de um crime em nome de uma proteção a quê? A vida dessa criança que foi. Então, assim, escolhe uma criança contra a outra? Que tipo de lógica? Exato. Essa criança que vai gerar outra criança num momento de trauma, violência e que vai criar muito maiores traumas, a gente tem psicólogos assistentes, muito maiores traumas, provavelmente
não vai ter condições de criar essa nova criança vai ser abandonada, não vai ter políticas públicas de inclusão, não vai ter. E isso entra assim. Então, exatamente. É. E aí, essa menina também vai ser vítima de violência e vai acontecer isso. E talvez esse menino vai ser um agressor sexual também, vai ser um outro entrar em índices. Então, assim, é uma situação muito triste que a gente, em 2025, numa sociedade democrática, num debate plural, num Congresso Nacional de Representantes do Povo, a gente tem que ficar discutindo isso. Que pra gente é óbvio, mas infelizmente não é tão óbvio assim, né? E aí, a discriminação de gênero, ela vem assim em todas as instâncias, em todas as esferas. Quando a gente pensa, podem pensar em seus exemplos pessoais, em relações extremamente saudáveis, amorosas de casamento na nossa sociedade. A divisão de tarefas domésticas é a mesma? O encargo de cuidado com os idosos e crianças e pessoas doentes na família é a mesma? A visão que a sociedade vê de um casal cis, heterossexual, papai e mamãe, o comportamento de um homem que entra no mercado de trabalho, se dedica, faz horas extras, participa de reuniões, faz cursos de qualificação e vai progredindo na carreira e de forma ambiciosa e assertiva vai galgando postos. Esse homem tem uma visão social. A mulher que entra no mercado de trabalho, se qualifica, faz horas extras e se dispõe a fazer viagens, ela é vista da mesma forma? Se ela é assertiva, ela é vista como, nossa, que líder ambiciosa e claro que não, né? Ela é agressiva, histérica, louca, grossa, deve estar de TPM, né? Quantas mulheres em posições de poder são desconsideradas quando estão simplesmente trabalhando? Essa mãe que deixou os filhos em casa, mas está fazendo hora extra, está fazendo viagem demais, não está dando assistência para o marido. Então, assim, numa situação extremamente em que haja um companheirismo desse casal para que ambos sejam. A nossa sociedade é patriarcal, ela é culturalmente construída para ter obstáculos, ter discriminações, ter prejuízo. E aí a estatística mostra as mulheres, mesmo em situações em que elas têm maior qualificação profissional, e a gente tem em concursos públicos, quantas são mulheres que são aprovadas atualmente nos concursos públicos, que são um exemplo de meritocracia, que o povo adora falar? Quando a gente pega profissões que exigem uma grande qualificação profissional, vou dar um exemplo da enfermagem. Enfermagem, gente, é uma profissão normalmente mais feminina, né, numericamente mais feminina, e é uma profissão muito desvalorizada em matéria remuneratória, em condições de trabalho, em condições de horários de trabalho, porque é majoritariamente feminina. Porque há uma divisão sexual de trabalhos. Mas essa enfermeira que está ali dando conta de um centro cirúrgico de não sei quantos pacientes, ela tem anos de qualificação, de estudo, de curso. Ela tem um trabalho de extremo cuidado, dedicação, tempo despendido. Quando a gente pensa em nomes de profissões, mulher é cozinheira, homem é chefe de cozinha. Homem é alfaiate ou estilista, mulher é costureira. O próprio nome dado para as profissões, quando são homem ou mulher, fazem parte dessa estrutura toda discriminatória à mulher no trabalho. Exato. Exato. Quando a gente vê um homem sendo um bom pai e um bom companheiro, ele é. Rodrigo Hilbert é o homem mais importante do mundo. E aí você fala, o que, que Rodrigo Hilbert faz? Trabalha, cuida dos filhos e arruma a casa. O que, que toda mulher faz no dia a dia, na vida? Ainda,
Permita, obrigada, mas ainda menstruada, sangrando uma vez por mês, com cólica, tá lá fazendo estudo. Do mesmo jeito. Nada contra o Rodrigo Hilbert, tá? Mas é só para dar esse exemplozinho que, tipo assim, quando um homem faz coisas boas, ok, que toda e qualquer mulher faz, é o melhor homem do mundo. Assim, incrível, vamos bater palma, botar ele num pedestal. E eu gosto muito que a esposa dele, ela fala assim, não, ele só fez o que ele quis. Fez mais que a obrigação dele. É, eu gosto dessa dinâmica, assim. Bom, então, introduzindo o porquê da discriminação de gênero. Eu trouxe aqui os principais diplomas que foram editados no âmbito da Organização das Nações Unidas, que trazem dispositivos expressos de assegurar a equidade entre gêneros, entre homem e mulher. A Carta das Nações Unidas, de 45, foi quando foi criada, né, as Nações Unidas, e fala dessa necessidade do combate à discriminação por razão de sexo, origem, raça, todas as discriminações, mas a gente tem da discriminação de gênero. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 também tem esse momento de declaração do pós-guerra, de falar, gente, temos que ter direitos humanos básicos universais aqui, sem os quais não existe humanidade. Infelizmente, a gente vê as guerras pelo mundo que desconsideram esses patamares mínimos de consideração à humanidade e direitos humanos. A declaração, como ela é um movimento, ela é um documento sem essa força de tratado coercitiva de ratificações, depois foram editados os dois pactos que são o que seria as convenções internacionais da OIT, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos de 66 e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, são os tratados internacionais no âmbito das Nações Unidas que elencaram os direitos humanos de primeira geração, de direitos civis e políticos, e os direitos humanos de segunda geração, econômicos, sociais e culturais, que esses sim tiveram força de tratado internacional na ONU e foram sendo ratificados pelos países que compõem as Nações Unidas. O Brasil ratificou os dois. E, em relação às mulheres, em 79, a gente tem a Convenção principal da ONU sobre isso, é a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. No âmbito trabalhista, não consigo passar de novo. É. A gente pode apontar como normas principais a própria Constituição da OIT, quando ela foi criada, em 1919, que é um anexo 13, eu acho, do Tratado de Versalhes. Quando a OIT foi criada, dos dispositivos foi combate à discriminação de gênero no trabalho. E o anexo da Constituição da OIT ele foi feito lá em 44, durante a Segunda Guerra ainda, quando a OIT funcionava na Filadélfia, então por isso chama Declaração da Filadélfia, foi incluído um anexo à Constituição da OIT para ser um ato constitucional do organismo internacional, e na Declaração da Filadélfia de 44 foi reafirmado também a necessidade de se atentar ao combate à discriminação. A Declaração de Princípios e Liberdades Fundamentais de Trabalho de 98, a gente já falou, é um dos eixos e princípios e liberdades fundamentais do combate a todas as formas de discriminação. A Convenção número 100, de 51, que é a Convenção Internacional sobre a eliminação, sobre salário igual para trabalho de igual valor, que ela é muito interessante. E a Convenção 111 da OIT, de 58, também é outra convenção fundamental que fala sobre o combate a todas as formas de discriminação. E aí eu coloquei outras convenções e recomendações específicas, dentre as quais, com certeza, está a 190 sobre a violência no mundo do trabalho, o assédio moral e sexual, que se relaciona com a discriminação de gênero. Essa convenção número 100, gente, só fazer um parênteses aqui, para principalmente quem é assistente de juiz e fica julgando lá a equiparação salarial o tempo todo, e os magistrados também, né? Mas a gente está lá elaborando as decisões, os votos, e vendo aquele artigo 461 da CLT que fala que para a equiparação salarial a gente tem o requisito tal, produtividade, 2 anos, salário igual função, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente tem esse dispositivo aqui na CLT. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem
a ratificação, incorporada ao ordenamento jurídico com status de supralegalidade, da Convenção 100 da OIT, que inclusive é uma declaração fundamental, né? É uma convenção fundamental da OIT e está nesse sistema internacional, e ela não faz esse tipo de parametrização de anos na função, de tempo de serviço na empresa, de igual função. Então, vamos voltar ali naquele exemplo lá da enfermeira que eu dei. Se a gente comparar dentro de um hospital, digamos assim, o chefe do setor de farmácia do hospital, o farmacêutico responsável, que tem atribuição de coordenar todos os outros farmacêuticos e o setor da farmácia, dispensar medicamentos e etc, etc, com tantos subordinados, tem que ter um grau de atenção e controle de estoque, etc. E a gente pega a chefe, enfermeira do setor de enfermagem do centro cirúrgico, que tem anos de qualificação profissional, anos de trabalho nesse hospital, milhares de pacientes cuidados pelas suas equipes que ela coordena e ela acompanha, e esse cuidado diário. E fizer uma comparação salarial desses dois profissionais. Seria possível a gente avançar, talvez, nesse conceito do salário igual para o trabalho de igual valor? Se essa chefe da enfermagem estiver recebendo 30%, 40% a menos que esse chefe do setor farmacêutico, seria possível a gente tentar desenvolver essa linha argumentativa, fundamental, embasada na proteção dos direitos humanos, nas convenções internacionais, para fazer um controle de convencionalidade do artigo 461 da CLT, à luz dessa convenção internacional e dos entendimentos e declarações, já os exames dos comitês de perito da OIT que fizeram estudos do que é trabalho de igual valor, no caso dessa função, mesmo em funções diferentes. É desafiador mesmo. Mas, sim, isso, Lorian. Ótima pergunta. Mas, normalmente, nas normas coletivas, não vai ter o salário fixado para. Se tiver plano de cargo e salário e tiver centralizado. Mas no exemplo que eu tentei trazer, eu estava tentando comparar tipo, a responsabilidade do cargo, o cargo de gestão, de confiança, os chefes dos setores. Porque realmente, quando a gente fala assim, é injusto, até sair da gravação. É, isso. É, porque quando a gente pensa nos cargos e salários, aí tem toda essa questão de, gente, enfermeira, técnico de enfermagem, é uma categoria muito subvalorizada salarialmente. Saúde e educação. Profissões têm a ver com cuidado, que normalmente são majoritariamente femininas, são desvalorizadas na nossa sociedade, em questão remuneratória. Se a gente comparar até trabalhos de uma qualificação profissional, mas não tão extensa, a gente pega mecânicos industriais, por exemplo, às vezes ganha mais do que uma enfermeira que tem 8 anos de, de curso superior, especialização e tal, para ser enfermeira cirúrgica, enfim. É conjuntural mesmo e é da divisão sexual do trabalho e dos desafios de cada norma. Mas o exemplo que eu tentei trazer para a gente pensar juntos é como que a gente tem uma legislação interna aqui que simplesmente a gente aplica, né? Os advogados não pedem, as teses não são também desenvolvidas, a gente tem que ficar, né? O feijão com arroz é aplicar a lei mesmo, mas não seria possível a gente fazer uma nova leitura da equiparação salarial nessa perspectiva? Passo um. Ele é médico, ele é enfermeiro, ele é engenheiro, ele é ao piso dele. É, é.
são formas de rever as interpretações. A gente tem, claro, gente, que observar os precedentes vinculantes. Isso é né, esse exemplo citado é um precedente vinculante agora, firmado pelo TST, num dos IRRs, eles reafirmaram essa súmula em forma de precedente vinculante para ingestar todo mundo na linha. Sim, mas no âmbito acadêmico, no âmbito das pessoas pensantes, a gente não pode tentar trazer esse olhar de, olha, então tá. Então, esse exemplo que a professora Raquel falou é muito radical, né? Muito, muito louca, ela tá comparando funções diferentes e tal. Mas no caso a caso, quando a gente estiver num caso concreto, e aí tá aquela questão, ai, tempo de empresa, tempo na função, tempo. Nananã. E aí tiver assim, tá mais ou menos esse tempo aqui, mas o que o direito internacional dos direitos humanos fala? Que o trabalho de igual valor tem que ser pago igual, que tem que ser combatido a desigualdade no trabalho, a desigualdade de gênero, que não é correto que mulheres, por serem mulheres, ganhem menos. Se a qualificação é a mesma, a produtividade, o nível de atenção, de dedicação ao trabalho é o mesmo, por que ela está ganhando 30% menos? Se ela for negra, 37% menos é a estatística. Porque a gente tem as discriminações múltiplas, as interseccionalidade dos motivos discriminatórios, que vão se acumulando. Então, ao apreciar os casos, como que a gente pode sair do básico, né, da legislação ordinária e entender que a gente está dentro de um contexto que trabalha também com normas internacionais, que trabalha com convenções, que trabalha com esse sentido de internacionalização dos direitos humanos em busca de uma justiça, de um desenvolvimento justo, de uma globalização equitativa. Como que isso está sendo pensado em outros lugares? Essa é a provocação que a gente tenta fazer. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui também um slide nos âmbitos regionais para mostrar que, mesmo quando não são normas internacionais genéricas, né, da ONU e OIT, nos sistemas regionais da Europa, das Américas, a gente também tem tratados nesses âmbitos que asseguram também e protegem as mulheres contra a discriminação de gênero. Então, na Europa, né, que quando estava estudando lá na Itália, estudei Tratado de Roma, de Maastricht, de Amsterdã, de Lisboa, Convenção Europeia de Direitos Humanos, Carta Social da Europa, Carta Comunitária de Direitos Sociais Fundamentais, Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Todos esses tratados na Europa, eles são lidos pela Comissão Europeia de Direitos Humanos, eles são trabalhados dentro da União Europeia, a gente tem diretivas da União Europeia, porque lá a gente tem um bloco europeu muito mais harmônico de harmonizações das legislações internas que eles vão tentando fazer mais adequações no bloco da União Europeia, que já é um bloco mais coeso, mas aqui nas Américas a gente tem nossos queridos Pacto San José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, e o nosso Protocolo de São Salvador, que é o protocolo adicional dos direitos econômicos, sociais e culturais, que está dentro da Organização dos Estados Americanos, da América completa. E no Mercosul, a gente também tem a Declaração Sociolaboral do Mercosul. Esses também são tratados internacionais aplicáveis aqui e que também dão luz a essas questões no âmbito das Américas. E é interessante que muitos são parecidos. A gente pega a Convenção Europeia de Direitos Humanos e compara com a Convenção Americana de Direitos Humanos, tem muita coisa similar, parecida, também embasada nos pactos internacionais do âmbito da ONU, que também fazem um diálogo de fontes normativas internacionais muito interessante. E aí? Qual o papel da magistratura, então, nessa nova ordem mundial? Esse também é um termo utilizado na doutrina, quando está falando do law shopping, da corrida ao fundo do poço para desconstrução, para erosão dos ordenamentos jurídicos, se fala dessa nova ordem mundial em que as ordens jurídicas internas e internacionais vão se dialogando. O meu convite
a magistratura, então, que eu tento fazer na minha pesquisa e aqui nas minhas aulas, e aí faço aos senhores e às senhoras, é, que pensem um pouco a inserção desse poder judiciário, desse poder de decisão, no contexto construtor e de implementação dos direitos humanos. E a primeira forma que a gente vai pensar um pouco nesse papel do juiz na concretização é através exatamente do controle de convencionalidade e pensando no diálogo entre as decisões nacionais, os tribunais nacionais e as cortes internacionais de proteção aos direitos humanos. E aí a gente tem aqui todo um núcleo dedicado a fazer mesmo esse acompanhamento. O controle de convencionalidade, vou retomar para quem ainda não está familiarizado com esse termo, ele é um termo que é utilizado para fazer um paralelismo com o que a gente chama de controle de constitucionalidade de normas. Dentro de um ordenamento jurídico, a gente tem a Constituição, que é a lei máxima, que vai regular todas as outras normas e é hierarquicamente superior a todas as outras leis. E aí, todas as leis que forem editadas, todas as normas que forem sendo criadas dentro dessa ordem jurídica, elas têm que ser correspondentes, condizentes com a Constituição. Então, se elas estiverem em contradição com o que a Constituição diz, se elas estiverem impedindo a concretização do que a Constituição diz, a gente tem mecanismos de controle de constitucionalidade, que isso é feito de forma difusa dentro de todas as decisões judiciais, todos os magistrados, todas as decisões. Precisa sempre fazer um controle de constitucionalidade na aplicação das normas, não vai aplicar uma lei que seja inconstitucional, vai aplicar a Constituição e não a lei inconstitucional. E também tem os mecanismos diretos, né, de controle concentrado lá no STF, para que o STF, guardião da Constituição, fale. Mas aí, com essa dinâmica em que, além das normas internas editadas em cada estado, a gente tem normas internacionais que são editadas com a participação dos estados lá nos organismos, nas instâncias internacionais, mas são incorporadas e ratificadas e entram no ordenamento jurídico, seja com o status constitucional, e aí vai fazer um controle de constitucionalidade, quando ela é uma emenda constitucional, mas no status de supralegalidade, que é o que o STF desde 2008 afirmou sobre os tratados internacionais de direitos humanos, a gente tem uma posição diferenciada e supralegal das convenções internacionais que protegem direitos humanos, no sentido de que todas as normas inferiores, né, digamos assim, as leis federais, leis complementares, os decretos, as normativas todas, têm que ser lidas à luz das convenções internacionais. Então, quando a gente tem uma convenção internacional que assegura um direito e a gente tem uma lei inferior que afasta o gozo desse direito, dificulta o usufruto desse direito, a gente pode sim fazer um controle de convencionalidade e falar que essa norma não é aplicável, neste caso, por controle de convencionalidade. E ela é inconvencional. E aí eu vou aplicar a convenção internacional que foi ratificada. Esse controle de convencionalidade, ele vem sendo utilizado cada vez mais. É um movimento paulatino também da magistratura, dos tribunais superiores. A gente consegue ver alguns julgados que fazem um controle de convencionalidade, outros julgados que, a meu ver, não fazem um controle de convencionalidade bem feito. Dinho. Então, aí, em tese, o controle de convencionalidade ele vai ser feito com os tratados que foram ratificados e incorporados. Mas vou pegar o seu exemplo da Convenção 190, do combate ao assédio e violência. A Convenção 190, ela atualmente ainda não foi ratificada pelo Brasil. Ela está no Congresso Nacional em trâmite. O Poder Executivo já enviou para o Congresso e está em discussão lá. Não sei qual que é o status da tramitação no Congresso, mas está em discussão. Só que a gente já vê, e isso é uma coisa muito importante, tanto em todas as ações civis públicas da MPT que a gente tem ajuizado, mas também nas nossas investigações e nas exigências de cumprimento de obrigações de
preservação do ambiente do trabalho para um ambiente livre de violência, a gente fundamenta na Convenção 190, pede com base na 190. Os magistrados já têm deferido o direito, ou reconhecido direitos à luz da Convenção 190. Então, apesar dela não ser um tratado já ratificado, o que tem sido feito? Ela tem sido utilizada como é, fundamento de interpretação. O que a gente tem visto nos julgamentos e tem sido acatado, inclusive no próprio TST, fala: olha, quando eu vou verificar uma questão de violência e assédio moral no trabalho, a doutrina fala que assédio moral é isso, o julgado, a jurisprudência já falou que assédio moral é isso, e a Convenção 190 da OIT, eu vou puxar aqui como um diploma internacional editado lá na Organização Internacional do Trabalho para adotar esse que corrobora o que eu estou fazendo. Então, normalmente ela está vindo como reforço argumentativo, como método de interpretação, mas em tese não seria possível que o juiz aplique o artigo tal da Convenção 190 e condeno a isso. A Convenção 190 nem teria uma pena assim para ser aplicada, exatamente, mas é nesse sentido, as convenções e tratados que ainda não estão ratificados, as recomendações que não têm essa força normativa, elas são sempre utilizadas como reforço interpretativo, reforço de fundamentação e para construir esse arcabouço normativo que pode ser utilizado nos casos. É. Concordo em gênero, número e grau, mas não é tão visto assim, porque o exemplo da unicidade sindical é o que pega aqui no Brasil. É. A Convenção 87, porque a Convenção 87 é linda, mas ela tem um artiguinho que fala: todos os trabalhadores e empresas têm o direito de se filiar, de organizar a organização sindical que assim entender. Qualquer organização que assim entender. Não tem um artigo que fala assim, está assegurada a pluralidade sindical. Não é isso, não. O termo é bem vago, assim. Pode se filiar a organizar, fazer as organizações que assim entender. E aí, o artigo 8º da Constituição fala: só pode criar sindicatos, um único por categoria profissional no âmbito territorial. Então, fica contraditório, porque se num âmbito territorial já existia um sindicato e os trabalhadores, ou empregadores, né, se for categoria econômica, falaram: não quero esse sindicato, vou organizar outro, nosso sistema interno não permite isso. Aí isso estaria em contraposição. E aí o problema da 87, que a OIT várias vezes já falou: Brasil, ratifica 87, o Brasil fala: não. Ratificar 87, o Brasil fala: não, é inconstitucional ratificar 87. Aí tem esse problema da 87. Não, você adere a coisa. Em bloco. Bom, e o diálogo entre as Cortes Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos é no sentido de que, a partir do momento. Diga. Ela é constitucional. Ela tem o mesmo status da Constituição. É. Aconteceria talvez uma emenda constitucional ao que na Constituição está alterada. Tá, então a hipótese seria: se o Congresso Nacional falasse, a gente quer ratificar o 87 com o status da emenda constitucional, fazendo duas sessões de votação, um quórum de 3/5 nas duas casas, pá, 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 como emenda constitucional, né? Vai entrar como Constituição. Aí eu acho que numa hipótese dessa, a própria tramitação legislativa teria que retirar o inciso do artigo 8º, que fala da unicidade, para incorporar essa 87. Porque senão ficaria uma contradição. E aí a gente tem o problema da cláusula pétrea, porque o artigo 8º é a cláusula pétrea da Constituição, está no artigo 60, que não pode ser sujeito à emenda constitucional. Então, essa discussão né, sobre a ótica constitucional da incorporação é bem complexa. Acho que por isso que todo mundo aqui no Brasil fica só no meio em pânico com isso, porque se permitir
alteração por emenda constitucional de um inciso do artigo 8º, aí vai abrir a cláusula pedra, aí vai tirar o artigo 7º inteiro, aí vai o artigo 6º. É, para melhoria, é é um esforço argumentativo, né? É. Ó, aí eu vou te devolver essa pergunta com outra pergunta. Nós tivemos duas alterações na nossa dinâmica trabalhista sindical muito importantes por conta também de pressão internacional contra uma amarração que o Brasil fazia no sistema sindical. O comum acordo para o dissídio coletivo e a fim da compulsoriedade do imposto sindical. E aí a minha pergunta é: essas alterações ajudaram o movimento sindical brasileiro a ter mais força, a trabalhar melhor, a conseguir negociar coletivamente melhor e melhorar condições de trabalho dos trabalhadores? Então, sim, mas a justificativa formal para, não, vamos botar como um acordo de dissídio coletivo, porque isso é uma arbitragem obrigatória, do Estado está interferindo na atividade sindical, pá, 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 e aí, isso. E aí, então, assim, na prática, é muito complicado mexer no sistema sindical, porque vai possibilitando que isso seja feito mais para desconstrução e impedimentos da atuação dos sindicatos do que propriamente tem incentivado ou valorizado a negociação coletiva, o poder de pactuação. Bom, as decisões das cortes internacionais de direitos humanos, e aí a gente pode pensar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou a Corte Europeia dos Direitos Humanos, a gente vê nessas instâncias internacionais que submetem aos casos concretos decisões que vão ter impactos nas ordens jurídicas, vão criar obrigações para os estados, mudar sua legislação, mudar suas políticas públicas. E aí eu vou dar um primeiro exemplo agora e outro mais para frente. O primeiro exemplo agora vai ser do trabalho escravo. É, até um pronunciamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso Fazenda Brasil Verde, a postura do Brasil internacionalmente era de que não tem trabalho escravo no Brasil. Não, o Brasil aboliu a escravidão em 1988, Lei Áurea. Não há trabalho escravo no Brasil. Não existe isso. Então, a comunidade internacional falava: Brasil, você tem que acabar com o trabalho escravo aí. E o Brasil falava: não há trabalho escravo no Brasil. Isso não existe. Acabou, não tem mais propriedade de seres humanos, não tem mais venda, tá, 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 tá. E aí, com o caso Fazenda Brasil Verde, que mostrou a extrema degradância dos trabalhadores sendo submetidos a condições horríveis, inclusive com arma, inclusive, né, sob situação extremamente degradante de escravidão contemporânea, lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi feito, acho que foi, nesse caso foi o acordo, e aí o Brasil teve que reconhecer internacionalmente, realmente, está tendo trabalho escravo no Brasil. No Brasil Verde foi condenado e no... É porque um foi acordo na Comissão Interamericana e o outro foi condenação. Qual que é a outra fazenda, gente? São dois de trabalho escravo paradigmático, lá do sistema interamericano. Estou confundindo um com o outro. Mas, enfim, foi no que houve uma composição, um acordo. O Brasil falou assim: eu reconheço que tem trabalho escravo e vou implementar políticas. Tá? O Brasil Verde foi condenado. Então, foi no outro, não foi no Brasil Verde, foi no que fez o acordo na comissão. É, o Brasil falou assim: não, agora, então eu vou organizar uma grande estrutura de combate ao trabalho escravo. Foi quando veio a CONATRAI, que é a Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que é composta pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, as polícias, todo um aparato público para organizar a força, grupo móvel de fiscalização e fazer os resgates. E aí a gente teve o artigo 149-A do Código Penal, que foi alterado pelo Congresso Nacional, que acrescentou no artigo do trabalho escravo as hipóteses configuradoras de trabalho escravo de jornada exaustiva. Então, por causa de uma atuação em corte internacional, a gente teve uma série de repercussões, tanto de alteração legislativa, quanto de política governamental de implementação de um melhor tratamento desse tema. Então, nesse sentido, é sempre importante que os magistrados, o poder judiciário, ele pense
nas convenções internacionais, não desconsidere esses tratados internacionais que existem e as decisões das cortes internacionais que também lançam luz e interpretam o que esse tratado internacional em cada âmbito quer dizer. Além disso, a gente tem implementado o que eu acho também uma forma interessante da gente pensar, a gente tem alguns mecanismos processuais de cooperação judiciária. Essa é uma parte mais processual, mas aqui em vários momentos, quando a gente pensa em multinacionais, em cadeias produtivas, em cadeias de exploração de trabalho escravo e exploração, a gente vai vendo que exatamente esse capital financeiro multinacional, ele está financiarizado e está diluído no mundo inteiro. E quem é o explorador último dessa cadeia produtiva pode nem estar mais aqui no território nacional mais, pode ter sede em outro país e tal. Então a gente precisa implementar e melhorar esses mecanismos de cooperação judiciária, seja através das cartas rogatórias, quando a gente precisa pedir a um juiz de outra jurisdição, de outro local, para fazer uma medida, principalmente atos de constrição, de execução, ou simplesmente de comunicação mesmo entre países, entre redes de inteligência, redes de polícia. Então, a gente tem mecanismos importantes, tá? No CPC tem um capítulo todo sobre a cooperação judiciária. Agora que passa pelo Ministério da Justiça, a gente tem execução de cartas estrangeiras e tal. Então, incrementar também esses mecanismos de cooperação judiciária e de possibilidade que um poder judiciário peça para o outro. Aqui no âmbito do Mercosul, a gente tem também nas declarações, nos tratados de cooperação judiciária do Mercosul, mecanismos mais rápidos de transmissão de informações para conseguir executar as decisões fora do território nacional quando precisa também. E uma questão mais soft law, né, uma questão mais light, mas que, para mim, ela é muito poderosa, ela é muito construtora, são as redes internacionais de juízes que existem. Existem algumas já, redes de juízes latino-americanos, redes de juízes europeus, redes de juízes articuladas que fazem encontros acadêmicos, que fazem eventos, que fazem grupos de bate-papo na internet, que fazem trocas de experiências, de boas práticas e de boas decisões, das soluções concretas. Por quê? Uma mesma situação que acontece aqui no Brasil pode acontecer na Itália, pode acontecer em Angola, pode acontecer na China, e aí, apesar das legislações internas serem diferentes, tendo uma lógica de direitos humanos adjacente, de convenções internacionais que são aplicáveis nessas mesmas situações, pode ser que a solução dada aqui no Rio de Janeiro fez uma construção de fundamentação, conseguiu verificar, à luz dessa mesma convenção internacional, uma solução que não foi pensada em outro lugar, que pode ser aproveitada, que pode ser rediscutida lá dentro do ordenamento desse país, que pode auxiliar a pensar isso em outros locais. Então, as redes internacionais de juízes, principalmente nessa troca de boas práticas, ela pode ser também uma forma de concretização e de pensamento conjunto, para que as pessoas que estão decidindo ao longo do país possam trocar experiências e entender, olha, a gente está aplicando o mesmo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Como que você vê isso aí? No Uruguai, no Equador, nos Estados Unidos, na Espanha? Porque eu aqui no Brasil, eu estou aqui aplicando a CLT, mas eu não estou gostando aqui dessa súmula aqui do TST, não. O que a Corte Interamericana falou? Como que vocês estão fazendo aí? Para pensar juntos e construir juntos essas soluções concretas. E aí, dentro desse convite que eu faço a todos os magistrados e magistradas e as equipes que participam também da construção das decisões, eu resolvi trazer aqui para a gente finalizar os protocolos de julgamento que, para mim, a meu ver, já mostram que tanto o CNJ quanto o TST já estão incitando toda a magistratura nacional a pensar as questões de gênero dentro de perspectivas de direitos humanos internacionais. E aí o slide ficou bem ruinzinho essa leitura aí, mas eu dei um print do protocolo de julgamento.
Não sei se todos sabem, mas o protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero, que o CNJ editou a partir de um grupo de trabalho que foi criado em 2021, ele foi, de certa forma, incentivado ou obrigatório a partir da decisão da condenação do Estado brasileiro, no caso, Márcia Barbosa de Souza, na decisão proferida à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quem conhece o caso da Márcia Barbosa de Souza? Qual foi? A Márcia Barbosa de Souza, ela foi vítima de feminicídio, não foi? Ela que foi. E aí, tanto que aí outros. E aí, todas as autoridades públicas do Brasil que foram procuradas, desde a instância policial, desde a apuração do crime, Ministério Público, os julgamentos foram feitos, foram completamente insuficientes para o combate ao feminicídio. Foram completamente discriminatórios, não deram atenção ao caso, não respeitaram as garantias necessárias, revitimizaram aquela velha história que a gente vê de que mulher que foi abusada ou que foi morta porque provocou, é porque não, né, pediu, porque estava usando essa roupa, estava com esse comportamento, porque tinha um comportamento tal e etc. E aí, esse caso foi levado à corte de IDH, e aí, dentre um dos pontos da sentença da corte, foi a adoção de um protocolo estandarizado de investigação de mortes resultantes, de mortes violentas de mulheres em razão de sexo. Então, a partir dessa necessidade de que o Estado brasileiro adotasse protocolos claros de atuação, dentro do Poder Judiciário também veio o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Não foi pensado só para o caso de feminicídio, para todo e qualquer julgamento. E aí, esse protocolo, depois, teve a edição em 2023 da Recomendação 128 de 23, que orientou todos os tribunais brasileiros a adotarem o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero como parâmetro de atuação jurisdicional, incentivando a incorporação do protocolo nas rotinas tanto de decisão quanto de formação de magistrados, então também para as escolas judiciais fazerem formação de magistrados específicos dentro de um protocolo de julgamento com a perspectiva de gênero. E aí depois falava assim, isso é só uma recomendação do CNJ, não vamos obedecer, não, virou resolução do CNJ, resolução 492, consolidou a política pública e estabeleceu a necessidade de adoção da perspectiva de gênero nos julgamentos. Então, gente, o que o protocolo do CNJ fala? Que todo e qualquer magistrado, eu não vou conseguir ler esse trem, não. Outro print que eu dei do protocolo, mas eu vou lembrar. Todo e qualquer juiz, ao apreciar uma questão que envolve mulher, gênero, discriminação de gênero, em que fica subjacente que a pessoa que está buscando seus direitos, que está buscando a defesa dos seus interesses, ela está sob uma perspectiva inserida nessa sociedade desigual, patriarcal, em que ela vai ser exposta a mais violências, tem que ter um protocolo. Não é tipo tem que ter empatia, não. Não é tem que saber ser bonzinho, não. Tem que adotar como protocolo de julgamento, de conduta na condução deste processo, na oitiva dessa pessoa e dos agressores, cuidados para evitar que essa violência continue se perpetuando. Então, vou dar um exemplo claro de área trabalhista. Caso de assédio sexual. Quantas vezes a audiência trabalhista bota a vítima de assédio sexual na frente do agressor sexual e faz um prestar depoimento na frente do outro? A violência, se for, claro, gente, processo, né? Existem alegações que não vão ser comprovadas, se não foram verdade, e processo existe para isso, contraditório, ampla defesa existe para isso. Mas a partir do momento que é uma vítima real, né? Vamos partir da hipótese. A moça foi estuprada ou importunada sexualmente. Não chegou a ter a conjunção carnal do crime do estupro, mas foi importunada sexualmente, atacada no local de trabalho, apalpada, enfim. E aí ela, primeiro, tem a força
para contar isso para os outros, porque a maioria das vítimas de qualquer ato sexual tem vergonha, auto-vergonha, autoculpabilização, medo de contar para a família, de ser abandonado pela família, de ser vitimizado. Tem a força para contar no seu meio social, tem a força para ir na polícia, para denunciar na delegacia de polícia que já é exposta a tudo isso. Tem decide ir a um processo e ir pedir essa reparação ao Poder Judiciário, é colocada na frente do agressor, que vai falar, você está inventando, ou você que pediu, ou você nem é tão bonita assim, é claro que eu não ia. Gente, a gente tem mil exemplos. Todo mundo que já pegou num caso de assédio sexual sabe o nível de defesa que pode chegar. É a coisa. Então, o simples ato de implementar como política nessa vara de audiência, de assédio sexual, de não sei o quê. Não vou fazer presencial com as duas partes, vou fazer com uma parte ou depois da outra, eu vou permitir que seja de forma híbrida, que ela não tenha que ouvir o depoimento do agressor, que ela não tenha que prestar novamente pela qualagésima vez o mesmo depoimento, eu posso aproveitar o depoimento prestado na esfera policial, na esfera criminal, porque normalmente são processos paralelos. Esse tipo de conduta que evita a revitimização já faz uma diferença muito grande. É um exemplo, assim, claro. Uma dúvida. Sim, ótimo. Ótima pergunta. E isso também pode, eu acho que sendo, é, sendo um procedimento administrativo dentro da administração pública, também interessante. Eu não tenho certeza se no protocolo tem algum tópico específico sobre isso, mas não me parece estranho que o Conselho Nacional de Justiça tenha mencionado isso também em procedimentos administrativos. Por quê? Nesse momento, assim, em alguns casos de denúncia de assédio sexual, principalmente, que é bem drástico, há muita intimidação da mulher que vai prestar seu depoimento, que vai se conversar. Isso, o fato da mulher. Lá no Ministério Público do Trabalho, a gente investiga muitos casos. A gente tem alguns cuidados de tentar combinar entre nós, entre os colegas, que nos casos de assédio sexual, quando for fazer a oitiva da mulher vítima, ser uma procuradora mulher, ou se não for possível ser a procuradora mulher, que o procurador homem esteja acompanhado de uma servidora mulher ou de uma estagiária mulher, para deixar mais confortável, e que também o contato para convidar para a audiência não seja um servidor homem também. Porque às vezes a gente fala, ó, técnico, você pode ligar para essa moça para pedir para, né, confirmar o horário da audiência, confirmar se ela vai vir, porque vítimas têm medo de vir contar. Então, assim, é um cuidado. Tem mulheres que não se importam de contar para um juiz homem, para um procurador homem, o que aconteceu, para um delegado homem, mas tem mulheres que vão se importar, que vão ter vergonha de contar o que aconteceu, que vão se sentir julgadas. Então, isso toda e qualquer situação de oitiva de vítimas, é importante a gente dar esse olhar diferenciado para tentar preservar e acolher essa situação. Nas comissões de processo, de PAD, por exemplo, tentar sempre ter mulheres integrantes na comissão. Os códigos de ética, códigos de compliance são. Exato. É tentar dar um olhar diferenciado e não massificado nas questões que exigem um cuidado com a desigualdade de gênero. Levar em consideração a palavra da vítima, muitas vezes, quando não tem testemunhas, e não simplesmente, é uma palavra contra o outro. Mas tá,
é uma palavra contra outra, mas vamos pensar também nas repercussões que aconteceram antes e depois desse fato que está sendo afirmado. Às vezes, o magistrado ele realmente vai ficar em dúvida. Olha, o que eu tenho é uma mulher que fala que aconteceu isso a portas fechadas e o homem que fala que não aconteceu isso a portas fechadas. E ele está sendo justamente acusado. Mas o contexto dessa relação de trabalho antes, essa profissional acontecia assim, tinha esse relacionamento, os trabalhadores pensavam assim, depois ela foi afastada ou ele foi afastar a empresa, às vezes, sabe o que aconteceu? Troca de setor, afasta a pessoa, mas fala, não, foi por reorganização administrativa, aquele famoso botar panos quentes. Então, assim, tem outros indícios que podem ser considerados e vistos. O que o protocolo quer é que seja lançado um olhar. E aí, esse print que eu dei, que está ruim de ler, na verdade, ele fala que o Conselho Nacional de Justiça, ele incita a todos, ao editar esse documento, a adoção de reconhecer nas estruturas e que o Poder Judiciário deve olhar para todos os outros protocolos vigentes na América Latina, como México, Chile, Bolívia, Colômbia e Uruguai, que já tem protocolos também de julgamento sob perspectiva de gênero. Então, eu botei esse pedaço do protocolo para mostrar, gente, isso das redes de cooperação, de olhar para como que a prática judiciária está acontecendo em outros locais e verificar como que isso tem sido tratado em outras localidades, está sendo falado também pelo CNJ, dentro do protocolo de julgamento da perspectiva de gênero. O CNJ veio e trouxe na... Você me ajuda aí, por favor, mais um. Mais um. Eu fiz o contrário. Eu colei aqui, ó, da página do CNJ. Vocês podem acessar lá no protocolo de perspectiva de gênero do CNJ, tem no menu um protocolo de outros países. Protocolo de perspectiva de gênero do México, da Suprema Corte de Justiça, da Bolívia, da Índia, do Chile, da ONU Mulheres, no Comitê do Uruguai e da Argentina. A gente tem acesso a todos esses protocolos aqui. Se a gente quiser ver como que, nessas ordens jurídicas, os magistrados também lidam com essa situação nesse momento, como que são os protocolos lá. E a gente tem o Pacto Nacional do Poder Judiciário pelos Direitos Humanos também, editado pelo CNJ, lançado em 22, está numa recomendação do CNJ, que exige, orienta a aplicação do controle de convencionalidade e da plena ciência e aplicabilidade das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil. Então, exatamente por isso, os tribunais criam esses órgãos de controle e de acompanhamento para ver se as decisões dessas cortes internacionais e se o controle de convencionalidade também está sendo feito internamente em todos os órgãos do Poder Judiciário. Volta mais um, por favor. E no âmbito do TST, a gente teve não só um protocolo sob perspectiva de gênero. O TST avançou, né, fez 3 protocolos, e esse protocolo ele chamou de protocolo de atuação e julgamento com uma perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva. Já tentou chamar atenção no próprio nome do protocolo, na necessidade de, quando a gente trata de numa perspectiva antidiscriminatória, é a gente pensar que nossa sociedade ela tem, sim, marcos de discriminação em relação a grupos culturalmente, historicamente prejudicados em função de integrar esse grupo, e que isso deve levar em conta a interseccionalidade das discriminações. O que é a interseccionalidade das discriminações? Quando as discriminações se acumulam por múltiplos fatores. Então, a discriminação que eu, Raquel, mulher branca, cisgênero, que vim de uma determinada classe social, sofro, é uma discriminação de gênero. Mas, com toda certeza, uma mulher negra vai sofrer uma camada a mais de discriminação. Se ela for uma mulher negra, lésbica, cadeirante, ela vai sofrer outras camadas de discriminação interseccionais e que se relacionam. E quando a gente pensa na multiplicidade humana, a gente tem várias perspectivas. Então, vamos falar de homem. Homem,
o homem é discriminado. O homem pode ser discriminado por sua orientação sexual, ele pode ser gay, ele pode ser bissexual. O homem ele pode ser discriminado por ter uma deficiência, por ter uma doença grave, estigmatizante. Ele pode ser discriminado por sua origem nacional, é, por sua religião, por sua opinião política, quando a gente trata de assédio eleitoral e a gente trata de comportamentos retaliatórios, isso também é uma forma de discriminação. Aí agora, vou voltar um pouco mais no tempo que eu estou falando da minha tese de doutorado, mas no meu mestrado, minha dissertação de mestrado foi condutas antissindicais praticadas pelo empregador, e eu uso o termo discriminação antissindical, que é o termo utilizado no OIT. Por quê? Um comportamento prejudicial a um trabalhador que se aproxima de atividades sindicais pelo fato dele participar de uma assembleia, participar de uma greve, participar de um comitê sindical, é uma discriminação, é um tratamento prejudicial por um motivo injusto, injurídico. Então, quando a gente pensa numa perspectiva antidiscriminatória e interseccional, a gente tem que verificar isso. Onde está inserido esse ser que está sofrendo esse tratamento prejudicial? Ele está sendo tratado dessa determinada maneira, de forma correta, objetiva, para uma função do cargo, da relação de trabalho, da situação que aconteceu, há uma justificativa para esse tratamento que foi dado, essa transferência, essa demissão, enfim, essa reunião que foi chamada a atenção dele publicamente, ele está falando que foi assediado moralmente, às vezes ele foi chamado a atenção porque ele cometeu um ato ilícito e estava sendo advertido, enfim. A gente tem que verificar, esse tratamento prejudicial foi justificado ou foi causado por um preconceito, uma discriminação. E quais são os fatores de interseccionalidade? E a inclusão tem que também sempre levar em consideração as limitações e barreiras que dificultam o acesso à justiça e os direitos e igualdade de condições. Então, o TST ele tentou andar um pouco mais no protocolo, para não ficar só na perspectiva de gênero, mas também falar de todas as outras discriminações, a mulheres, cis ou trans, pessoas LGBT, que é indígenas, negras, com deficiência, idosas, o etarismo, pensar em todas as formas de discriminação. E aí a Convenção 111 da OIT, uma das fundamentais, ela fala de todas as formas de discriminação, é, é, trazendo um guia para atuação. Se vocês ainda não entraram nesse protocolo, no finalzinho ele tem um passo a passo para reconhecer discriminação. 6 pontos para você verificar. Então é até engraçado, assim, meio didáticozinho. Tipo, nessa situação, faça as seguintes perguntas. Isso aconteceu assim? Isso aconteceu assado? E aí vai orientando um pouco, tipo, como que você vai identificar na situação, isso foi uma conduta discriminatória, eu tenho que ter uma perspectiva, uma atuação diferenciada nesse caso, para tirar da vala comum. Gente, pode passar. Então, só reafirmando o Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, e assim eu encerro, pode terminar. Encerro minha aula, vamos abrir para perguntas e foi. Coloquei meu e-mail também, se vocês quiserem mandar e-mail, pedir referências, estou à disposição.